Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um MJV Podcast, gravado diretamente do Febraban Tech 2025. Eu sou a Luciana, diretora de marketing da MJV, moderadora do episódio de hoje, Seguro, Digital e Humano, o papel dos canais na nova era da distribuição. Para me ajudar a conduzir esse tema, tenho aqui do meu lado Paulo Alves, mais conhecido como PC, diretor executivo da MJV. PC, muito obrigado por estar aqui. Boa tarde, para mim é uma honra estar nesse momento com o Juliano Generali. Que bom. E, dando spoiler já, na minha frente, Juliano Generali, superintendente sênior de canais digitais da Bradesco Seguros. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Legal. Obrigado, Luciana, PC também, agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui junto de vocês da MJV, que são parceiros nossos de longa data aí do Grupo Bradesco Seguros como um todo. Obrigado mesmo. Ótimo. Então, o Juliano está aqui para conversar com a gente sobre como os canais digitais estão redefinindo a relação entre seguradoras e clientes. E a partir da experiência dele, a gente vai abordar vários tópicos. Então, vamos lá, as perguntas, para a gente começar aqui o nosso papo. Bom, para começar, Juliano, como que os canais digitais deixaram de ser ferramentas de apoio para se tornarem protagonistas na jornada do cliente de seguros? Olha, a gente vem já num processo há muitos anos de transformação. Desde antes da pandemia, a gente já tinha uma série de iniciativas na companhia mirando um pouco essa questão de digitalizar processos. O que a gente percebeu? A pandemia foi um grande divisor de águas para todas as indústrias, o mercado de seguros não foi diferente. Então, a gente tinha algumas jornadas que já existiam de forma digital, mas você tinha uma adoção limitada por parte dos clientes, por receio, enfim, por comodidade, uma série de questões. E que a pandemia destravou tudo isso, né? Porque não tinha outra alternativa. Se é que a gente pode falar de algum dos benefícios desse período todo, acho que um deles é esse, as pessoas experimentaram. Aí a diferença, as empresas que já vinham se preparando, que puderam proporcionar experiências digitais bacanas, sem fricção e fáceis, fizeram com que os clientes fizessem uma adoção massiva. Então a gente tem alguns exemplos na época, que a gente colocou rapidamente telemedicina para funcionar, principalmente na área de saúde, que era mais crítica ali, reembolso saúde, por quanto tempo a gente ficou com menos da metade da base utilizando a jornada digital e na pandemia quase todo mundo utilizou. Então acho que isso foi um dos grandes ganhos que a gente teve, que sai o papel do canal digital de suporte, né, de apoio para um protagonismo maior na relação entre as empresas. Na parte comercial, a gente teve também uma série de mudanças e alterações. A gente redesenhou produtos, simplificou, trouxe uma série de tecnologia que foi possível a gente colocar a distribuição dos nossos produtos de forma digital, seja diretamente ao cliente, seja por meio dos nossos corretores. E acho que outra questão também que ajudou bastante a trazer esse protagonismo, né, para essa relação digital foi o uso intenso de dados. Então, à medida que a gente foi aprendendo mais e organizando os dados, a gente foi entendendo o comportamento, ajustando essas jornadas, e aí uma série de outras iniciativas vieram na sequência, né? Teste com o usuário, melhorias de jornadas e assim por diante. Então, isso fez com que a gente acertasse mais, desenhasse jornadas mais simples, mais fáceis e sem fricção, o que trouxe um grande ganho, e aí a adoção, né? Então, quem nunca comprou um produto digital acabou comprando nesse período e depois foi experimentar comprar um seguro também, um produto mais simplificado de entrada. Para os corretores foi ótimo, porque a gente digitalizou uma série de processos e trouxe para dentro do mercado um monte de consumidor que nunca tinha experimentado seguros e uma possibilidade do corretor vender um produto mais complexo depois dele ter experimentado um produto mais básico. Então, acho que ele destravou uma série de avenidas que a gente chama de crescimento de receita para o grupo segurador. Não, é impressionante como o simples faz diferença, né? A jornada simples, a direta. Isso que você falou, Juliano, a Bradesco Seguros vem fazendo um avanço muito grande. E isso é notável, porque é um caminho em que a gente percebe que a diferenciação está na utilização, na jornada, numa facilidade de uso, e tudo isso realmente avança a olhos vistos para quem conhece, né? Então, assim, é impressionante realmente o trabalho que a seguradora vem fazendo nesse aspecto, né? Então, parabéns. E falando de jornada, a gente acaba falando também de UX e design e quais são os grandes desafios para aplicar UX e design no setor de seguros, garantindo essas experiências digitais humanizadas, porque isso também é uma outra questão que já surgiu aqui hoje, que legal, a gente tem IA, tem dados, tem um monte de coisa, mas no final das contas a gente precisa atender o cliente e lembrar que o cliente é uma pessoa, né? A tecnologia, ela não é o fim. Então,
Estava conversando até sobre isso antes de entrar aqui. Então, é isso. Minha pergunta é quais são os maiores desafios de aplicar isso para poder garantir essas experiências humanizadas? O setor de seguros, a gente tem, eu não vejo, são desafios, mas são oportunidades ao mesmo tempo. É um setor que tradicionalmente é um setor que traz muita burocracia nos processos, tem o que a gente chama de segurez, né? A gente declarou uma guerra ao segurez ali pra gente. Eu acho que o time de design UX na companhia tem levantado muito essa bandeira de como é que a gente simplifica a conversa com os nossos clientes, os nossos corretores. Então a gente tem atacado em uma série de frentes para tentar simplificar, né, essa questão das experiências e ao mesmo tempo não engessar muito o processo. Então, desde o tom de voz é uma coisa que, quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu ouvi pela primeira vez e falei, gente, o que é tom de voz? É a forma que a gente escreve, o tom de voz que a gente usa nas comunicações ao longo das jornadas influencia muito no quanto a gente consegue reter o cliente ao longo dessa jornada toda. Tem alguns exemplos assim clássicos. A gente tinha, por exemplo, no saúde, uma questão que era status de senha. Muitas vezes o cliente confundia mais o que é a senha do aplicativo, a senha do portal. Na verdade, era só como é que estava a autorização de um procedimento. A gente ia fazer um exame, uma cirurgia. E essa nomenclatura, depois de a gente testar com o cliente, ela mudou para uma atualização de procedimentos, né? Como é que está o status do procedimento, da autorização de procedimentos. Então a gente trouxe uma linguagem mais simplificada para uma série de processos. Além disso, a gente tem atuado também na questão de desburocratização da questão dos produtos. Os nomes das coberturas, simplificação de tudo isso, pensar essas jornadas, e aí até fazendo um parênteses, a MJV participou junto com a gente de uma iniciativa que a gente chamou de Jornadas Ideais, onde a gente estruturou um time, uma parceria da MJV com a Bradesco Seguros, que a gente montou um time que pensava e fazia testes dessas jornadas ideais e uma série de desafios que a gente colocava. E aí um exemplo muito claro disso é quando a gente traz a questão de aproximar o seguro para o cliente, quando a gente lançou uma funcionalidade no nosso aplicativo que chama Minhas Proteções. O cliente ele consegue ter uma visão muito mais lúdica dos aspectos da vida dele. Então a família, a vida, né, a sua casa, os seus meios de transporte, no caso veículo, como é que isso, o que está protegido e o que não está. A gente permite, o que ele tem produto da seguradora, da Bradesco Seguros, a gente já mostra automaticamente e mostra uma mandala ali, tudo mostrando o que ele tem de cobertura ou não, o que está protegido. E ele também, se ele tiver seguro em outro lugar, também permite que ele inclua essa informação ali e tenha um acompanhamento dos vencimentos das apólices e assim por diante. É trazer um pouco mais essa visão, esse conceito, essa cultura de proteção. Então eu acho que isso é um dos desafios que o time de Design UX da seguradora, lá o nosso, tem feito. E uma coisa que a gente fez também, um movimento interno na companhia, da gente descentralizar essa questão de UX e design. Então hoje eu tenho na companhia mais de 100 designers que trabalham, só que eles estão espalhados pela companhia inteira. Em todas as áreas tem designer, eles não se reportam diretamente à nossa estrutura, mas eles estão conectados num modelo de comunidade, em que a minha head de design lá, que é a Sara, com o time dela, mobiliza essas pessoas, cria toda a parte de ferramental, estrutura para prover aquilo que tem de mais moderno, a gente busca sempre estar o mais atualizado possível e prover todo o ferramental, informação para esse time trabalhar da melhor maneira. Desde criar um design system para todo mundo usar, ter uma curva de aprendizado mais acelerada, até trazer, aí fazendo um jabá também, né? Na semana que vem, esse time está organizando, anualmente a gente tem um encontro de design, que é o Design Conf, nos dias 17 e 18. Quem tiver mais interesse, no meu LinkedIn eu repostei lá uma postagem da Bradesco Seguros. Tem toda a programação do evento, é um evento online, aberto a todo mundo, quem quiser participar, pode entrar lá, participar, ver um pouquinho do que a gente fala de designer, a gente e os nossos parceiros de outras empresas também do mercado. Gente, aproveitem o gancho, tá todo mundo convidado para o Design Conf na semana que vem, viu? Mas um negócio que você falou, Giano, isso para mim é realmente algo que é um desafio muito grande, que é como você tangibiliza algo que as pessoas não querem usar em determinados momentos e você cria um vínculo entre a seguradora e o segurado. E nessa linha é algo realmente desafiador, que toda essa jornada que é construída, principalmente você ter essa visão de minhas proteções, traz um gancho muito forte para o mercado, né? Então, e principalmente o segurado ele consegue tangibilizar e ver realmente a diferença que tem você ter uma proteção diretamente com uma seguradora como é a Bradesco Seguros.
Então, realmente é um gancho muito forte, viu? E aproveitem, design com. É isso aí. E esses movimentos que você está falando são importantes para fidelizar o cliente, né? Deu exemplos do que vocês fazem lá. E aí, falando de questões de vendas, quais foram os movimentos estratégicos mais eficazes para escalar as vendas digitais, no seu caso, na Bradesco Seguros? A gente tem a Bradesco Seguros tem a principal forma de distribuição e parceiro de negócio são os corretores. Então a minha área de canais digitais trabalha tanto para o cliente final na construção de jornadas e canais quanto para os corretores seguros. Aí a gente tem trabalhado em digitalizar o lado dos corretores e o lado do cliente também, e a gente está trabalhando na unificação disso continuamente, para o corretor conseguir interagir. Então, por exemplo, um cliente que está fazendo uma jornada de contratação no digital, se ele por algum motivo parar, eu pego essa informação, entrego para o corretor, esse corretor entra em contato para esclarecer alguma dúvida. Então, isso a gente já vem trabalhando. Só que antes disso, o primeiro movimento que a gente fez pensando em jornadas, e aí falando de autocontratação, que aí nós estamos falando de produtos mais simplificados, né, não aqueles que os corretores vendem, a gente trabalhou em 3 pilares, né? Repensar toda a parte de entender comportamento e perfil do cliente para desenhar os melhores produtos. A gente investir muito em repensar as jornadas e toda a parte de oferta, né? Como é que a gente faz? Porque ninguém acorda, preciso comprar um seguro. O seguro é um produto de oferta, você tem que fazer. Quando você tem uma pessoa, um corretor, um consultor fazendo esse movimento, você tem todo o engajamento, os argumentos que ele utiliza, eu tenho que fazer isso de forma digital. Então, em produtos, a gente usou muito entender comportamento do cliente, perfil, para desenhar produtos simples e produtos pensados na origem de forma digital. Venda digital, simplificação nas coberturas, na forma de contratação. Quando a gente foi e muito adequado a perfis, o mesmo produto aí, pensando em APIs, microserviços, isso tudo agilizou a gente criar um único produto que atendesse diversos perfis numa mesma jornada, sem você ter que construir várias jornadas. Na parte de jornada em si, a gente usou muito a parte de dados, tagueamento para entender comportamento. Então, eu vou dar um exemplo, o seguro residencial, a jornada de venda dele no aplicativo do banco, Bradesco, tinha 18 etapas para o cliente fazer a compra. Hoje são 5 etapas. A gente reduziu, cortou perguntas usando dados. A gente descobriu que 99% dos clientes respondiam a mesma coisa numa determinada pergunta. Não faz sentido ela existir num questionário ali, porque ela só gera atrito na venda. E do lado da oferta, a gente pensou muito em como é que eu adequo a seleção. Aí muita inteligência também de analytics ali, com o time de CRM, para a gente poder levar a oferta de seguros dentro do contexto que fazia sentido para os clientes. Então, por exemplo, a gente aproveita no aplicativo do banco muitas jornadas contextuais que a gente chama para fazer oferta. Exemplo, o cliente entra no app do banco para fazer um aviso de viagem no cartão de crédito dele. No final dessa jornada, a gente oferece um seguro viagem e já utiliza os dados da viagem que ele acabou de completar para ele poder fazer, para já completar as primeiras etapas da simulação do produto. Isso é um dos das dezenas de exemplos que a gente tem ali de oportunidades, a gente tem dezenas de oportunidades e a gente está trabalhando em muitas delas ali dentro do aplicativo do banco para fazer esse tipo de oferta. Onde você traz uma razão, um propósito para aquela oferta, não simplesmente oferecer o produto pelo produto, e sim a uma necessidade, a um contexto, a uma transação prévia e algum movimento prévio que esse cliente fez e outros gatilhos na base, quando ele está fazendo aquisição, e a gente tem ali algumas que ele tem um filho, a gente oferece um seguro de vida, um seguro educacional e assim por diante. Caramba, é impressionante, né? Como os dados eles trazem um aumento de 10 vezes o volume de vendas e casando com a percepção do comportamento humano, com a questão da clusterização, criar perfis em que você consiga realmente atingir uma venda mais forte naquele momento que a pessoa realmente precisa, né? Então eu acredito também nisso, tá, Juliana? A força dos dados, ela vai crescer cada vez mais, inclusive com o uso de outras soluções, inclusive com o uso de IA. Isso vai ser uma forma de você ter um ganho muito forte, assim como esse de 10 vezes aquilo que se tinha no residencial. Então, realmente parabéns, viu? Não, e aí, só para completar, em vendas digitais, assim, eu não posso abrir números, que o mercado é muito restrito com relação a esse tipo de informação, mas o que eu posso dizer, assim, a gente está escalando bastante esse modelo de distribuição. Nos últimos 2 anos e pouco, a gente mais do que dobrou nossa participação no total do faturamento do grupo.
nas linhas que a gente atua ali na venda digital, né? Então, isso dá impulso para uma série de negócios, inclusive para os nossos corretores, que isso tem convertido muito. A gente tem capturado muito lead no digital e via o nosso time de CRM colocado leads qualificados nas mãos dos nossos parceiros ali, que são os corretores. Então, isso está ajudando todo o movimento dessa cadeia de distribuição do produto e da proteção aqui no mercado brasileiro, no caso aqui onde a gente atua como o Grupo Bradesco de Seguros. Muito interessantes esses exemplos que você trouxe de como que vocês usam, você falou contexto, né, para poder ofertar mais seguro. Isso está vinculado com a próxima pergunta que eu ia fazer, mas agora, de certa forma, você já respondeu, mas eu acho que você poderia explorar um pouco mais. Eu ia perguntar originalmente como que a gente junta automação e personalização para distribuir seguro. De certa forma, você já explicou isso, que vocês usam dados para poder personalizar a oferta, mas se você puder explicar um pouco mais como que vocês usam a parte da automação também para fazer essa personalização em escala, né? A automação em si a gente tem usado em várias frentes lá no grupo. Então, quando a gente olha toda a parte de processo de back-office, tem muita coisa. A gente já usava a inteligência artificial para avaliação de riscos, detecção de fraude, mesmo para atendimento. Quando a gente pega lá, né, a iniciativa da BIA, né, que foi uma das pioneiras aí no mercado de atendimento com inteligência artificial. Quando o Bradesco lançou a Bradesco Inteligência Artificial, ninguém no mercado quase falava disso. A gente já estava usando um modelo não de IA generativa, mas era IA para fazer atendimento com árvore de decisão, que a gente ainda usa até hoje. Só que isso vem evoluindo. Então a gente já tinha essa tecnologia, né, de automação de processos e vinha já escalando isso. Uma das nossas preocupações o nosso produto é complexo. Muitas vezes ele, diferente do sistema do mercado financeiro, né, de bancos, a gente tem uma frequência menor de interações do cliente, mas quando elas existem, são em momentos muitas vezes críticos, delicados, em que a pessoa ali está num momento de fragilidade. Por isso a gente tem que ter muito cuidado nessa relação entre a automatização do atendimento, dos processos e o atendimento humano. A gente acredita dentro da companhia e a gente tem uma crença lá dentro que todo o processo vai ser digital. A gente entende que o que não está ainda digitalizado será digitalizado, mas eles não necessariamente não terão interação humana ou interferência humana. Tanto que a gente cria os nossos processos prevendo, se houver necessidade, a intervenção de um humano para fazer esse atendimento, que é importante. Num momento delicado, a gente tem alguém ali para dar um apoio, mas a gente tem uma série de processos, de etapas que podem ser acelerados, inclusive para prestar um atendimento com mais agilidade. E uma das iniciativas que ajuda muito a gente testar, porque a gente trabalha muito com hipóteses, muitas coisas que a gente está... É uma iniciativa que, inclusive, a MJV também ajudou a gente lá no início, que é o programa de beta tester. A gente começou com funcionário, escalou para corretores e agora a gente está escalando para clientes desde o ano passado, 2024. Hoje, a gente tem mais de 100 designers na companhia que tem disponível mais de 7 mil usuários finais para eles testarem tudo que a gente faz antes de lançar para o mercado. A gente trouxe ferramentas, deu metodologia e capacitou esse time de designers para fazer teste de usabilidade. Há muitos anos a companhia quase não testava nada, a gente tinha dentro de casa inclusive alguns comentários do tipo, mas para que eu vou testar se eu já sei o que eu quero? Isso mudou, foi uma mudança cultural que a gente foi fazendo e trabalhando, e hoje, quando a gente vai apresentar alguma jornada nova, a primeira pergunta que vem da área de negócio do executivo principal é: cadê o resultado do teste de usabilidade? Então a gente é cobrado por isso, hoje que é ótimo. Aí a gente sabe que o serviço e que a tarefa foi bem feita. Que mudou a cultura realmente. Isso foi uma mudança cultural. Então isso tem ajudado muito e agora a gente faz quase, em média, 2 testes por semana para a gente poder, antes de lançar. E aí com o cliente, com o corretor, com o funcionário engajado, aí engajando os funcionários também foi uma forma da gente ensinar todo mundo o que era a importância dos testes. É isso, o design para a gente e o UX virou um pilar estratégico na nossa transformação digital. Porque a gente, inclusive, internalizou uma série de pessoas nessa área. Hoje a gente tem um misto, né, de parceiros que nos apoiam com um time próprio de design. Essa inteligência já está internalizada porque a gente entende que dados, tecnologia e design são competências core de qualquer empresa que quer se transformar e que quer se diferenciar. Porque do ponto de vista de produto, a gente vai ter quase que uma similaridade entre todo mundo que está operando, com uma ou outra diferença, mas é muito isso, a experiência, a forma como a gente lida ali com os processos de atendimento
é que vai fazer a grande diferença de tomada de decisão para o consumidor final. Eu achei bem interessante você tocar em 2 pontos, tá, Juliana? A questão da experimentação, que é algo assim que é a natureza da inovação, a natureza de você experimentar e errar antes para acertar o mais rápido possível, né? Então isso é elogiável que a Bradesco Seguros esteja fazendo isso. Então é algo que a gente fica muito orgulhoso também de participar. Mas o outro ponto que eu queria destacar é o cuidado com as pessoas, né? Então o segurado, naquele momento que ele entra em contato com a seguradora, ele está com um problema, ele está com uma necessidade, né? Então esse cuidado e esse carinho, na verdade, eles só fortalecem a premissa de que a seguradora, a Bradesco Seguros, cuida muito bem dos seus segurados e por isso se diferencia. Então eu queria dar os parabéns, porque realmente essa percepção, ela passada por uma pessoa como você para todos, isso é muito importante realmente. Legal. E estamos chegando agora na última pergunta. Foi rápido. Mas já tá acabando, não é possível. Voou, né? Eu pensei que o Juliano ia ficar aqui a tarde inteira com a gente. Se voltar amanhã, eu te entrevisto. Tá bom. Agora eu queria falar um pouco de tendências. Pensando no futuro, assim, no futuro breve, quais tendências você acredita que mais vão impactar a distribuição de seguros nos próximos anos? É um desafio grande falar disso, porque eu também queria ter a resposta. A gente brinca lá dentro de casa que a gente não sabe. Não, mas eu posso até falar, mas eu queria só comentar um negócio antes, assim, que eu acho que é uma premissa super importante que a gente tem trabalhado. As coisas estão muito aceleradas, muito. Então as coisas estão mudando, mais do que falar assim, todo ano, não, é todo mês, é toda semana. Então daqui 6 meses, certamente, a gente vai ter um monte de coisa nova se a gente for fazer esse podcast, esse vídeo aqui, de novo para falar coisas diferentes que surgiram, a gente já vai estar testando outras coisas. Então, o que a gente tem feito muito dentro de casa é preparar a companhia, as pessoas que trabalham lá dentro, para responder às mudanças que vão aparecer, seja por parte do corretor, dos nossos clientes, ou mesmo do mercado. Está mudando tudo muito, regulação nova, tendências novas, tecnologias novas, e mesmo as tecnologias que a gente vê, se você for ver IA generativa, né, há quanto tempo a gente tem isso disponível para o usuário final no mercado? Pouco tempo, a gente vai falar. E o quanto que já mudou, quantas linguagens naturais já surgiram de todos os lados, com capacidades diferentes, a gente está tendo que aprender todo dia. Mas eu acho que essa questão da gente trazer, com base nessa tecnologia, uma interação mais natural vai ser a tendência para tudo. A gente, aquilo que a gente tem hoje como premissa de canais enlatados, o aplicativo, o portal, isso vai se diluindo com o tempo. Eu acho que muito a gente vai ter os próprios devices dos clientes, eles interagindo com você como companhia, mandando um áudio ou pedindo alguma coisa, e a própria inteligência artificial embarcada ali vai direcionar o atendimento dele para um melhor provedor. Eu acho que a gente como companhia tem que pensar desse jeito, em pensar as nossas jornadas desplugadas dos nossos canais para interagir inclusive em outras plataformas e ecossistemas. É um pouco meio viagem, não sei, mas eu acho que é um pouco do que a gente tem que se provocar. Óbvio que tem um caminho para isso acontecer, mas aí a gente vê muito essa quebra de paredes, né? Assim, as nossas jornadas, serviços e produtos deveriam ser pensados de forma além do nosso core de atuação atual, do nosso ecossistema atual, e sim conectado a outros ecossistemas em que os clientes ou potenciais clientes nossos e usuários vão estar atuando. É um pouco de provocação, mas a gente tem feito isso sim para os times, para pensar como é que a gente lá na frente conecta os nossos produtos e serviços a essa realidade que deve vir aí tão logo. Olha, Juliana, eu sou da época que não tinha celular, não tinha controle remoto, eu já peguei controle remoto com fio. Então, as coisas realmente estão avançando e acelerando e elas vão se reinventar a cada momento. E acho que o mais legal é a gente participar disso, né? Então é algo que a gente está vivendo hoje, algo que lá na frente, caramba, nós participamos desse processo como um todo, né? E o que você falou da adaptação, né? Como você capacita o seu time para evoluir, eu também entendo que é um caminho muito perfeito, porque a gente não sabe para onde a gente vai. Essa que é a verdade. É como você falou, há pouquinho tempo não tinha da forma que é a IA generativa e como ela apareceu trazendo uma ruptura naquele conceito inicial de atendimento, de conexão com equipamentos, conexão com o mundo computacional. Então eu acho que esse caminho que você colocou deveria ser seguido por muita gente, viu? Que é o caminho.
Eu acho que todas as empresas, né? Então, assim, a Bradesco Seguros, a MJV, daqui 5 anos, não serão as mesmas empresas, elas estarão diferentes. A gente, obviamente, tem premissas para nos levar para esse caminho, né? Direcionadores estratégicos, a nossa estratégia, a nossa missão, os nossos valores, mas eu acho que será uma outra empresa, como era há 5 anos atrás. Eu acho que cada vez mais as mudanças vão ocorrer de forma mais acelerada. É isso, a gente tem que ter gente pronta para esses desafios. É nisso que a gente está investindo, e a tecnologia como meio, e não como fim, né? Eu acho que o fim tem que estar ali na necessidade que o nosso cliente, que o nosso corretor tem, e a gente trabalhar para atender isso. Muito obrigada, Juliano. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada, PC. Eu que E até agradeço. o próximo podcast, pessoal. Legal, obrigado, gente.